1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, não vendo agora, mas crendo, exultai de alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinaram, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, a dar antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Que Deus nos abençoe, amados. Com o texto lido da sua palavra. Amém. Amados irmãos, nesta manhã, com base nesses 12 versículos, eu quero desenvolver o tema seguinte: a preciosa salvação. A preciosa salvação. Meus amados, quando nós lemos as duas epístolas de Pedro, tanto a primeira como a segunda, Pedro sempre vai usar a palavra preciosa, ou precioso, ou valioso. Em 1 de Pedro 1,7, que nós lemos aqui, ele diz: o valor da fé é muito preciosa. Aqui no versículo 19 do capítulo 1, ele diz o precioso sangue de Jesus Cristo. Ainda nesta mesma carta, no capítulo 2, versículo 4, ele diz que nós somos, Jesus Cristo é pedra eleita e preciosa. Nessa primeira carta ainda, no capítulo 2, versículo 7, diz: para vós outros os que credes é preciosidade. 2 de Pedro 1,1 diz que a fé que nós obtemos da parte de Deus é igualmente preciosa. E 2 de Pedro 1,4 diz que Deus tem muito preciosas e grandes promessas para o seu povo. Isso são alguns textos, alguns versículos, amados, que nos relata o nosso irmão Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo para aqueles irmãos que estavam enfrentando grandes dificuldades. E eu pergunto, amados, o que é algo precioso? Precioso, amado, é algo de raro valor,
é algo de muito estima. Traduzindo aqui para a nossa fé, para a palavra de Deus, na vida cristã, na vida minha, sua, meu irmão e minha irmã, nada é de valor comum. Tudo tem um alto valor na minha e na sua vida, que somos filhos e filhas de Deus. Para os crentes aos quais Pedro dirigiu estas epístolas, era muito importante afirmar a preciosidade da vida cristã que aqueles irmãos já estavam desfrutando. Eles precisavam ser encorajados. Encorajados por quê? Encorajados porque precisavam ser encorajados diante da severa oposição, perseguição, pelo qual aqueles irmãos estavam enfrentando. E Pedro escreve para aqueles irmãos que eles não podiam perder de vista o valor inestimável de tudo o que se refere a Cristo e a sua mensagem. Por isso, Pedro vem escrevendo e vai nos falar sobre a preciosa salvação que os crentes em Jesus Cristo recebem no presente e que irão desfrutar dessa preciosidade no futuro. A primeira epístola aqui de Pedro, ela é uma epístola de esperança e de conforto para nós também nos dias atuais, como foi para aqueles irmãos na época de Pedro. Foi escrita para animar aqueles crentes que estavam na região aqui, como diz aqui, né? Do Ponto, da Ásia, da Bitínia, entre os quais já se levantavam indícios de perseguições contra aqueles irmãos, movida pelo Império Romano. E o apóstolo Pedro envia-lhes uma palavra de estímulo, envia-lhe uma palavra de doutrinação, para que aqueles irmãos se tornassem mais fortes, mais fiéis no testemunho que deveriam dar perante o mundo naquela época. E meus amados irmãos, por que eu fiz questão de trazer esses mínimos detalhes? Nós vivemos dias difíceis e ainda enfrentaremos, como aqueles irmãos também estavam enfrentando dias difíceis. E olha, se nós formos olhar, puxar a história, a semelhança daqueles irmãos que estão sofrendo, nós sofremos minimamente o que aqueles irmãos sofreram. E é maravilhoso, amados, nós estamos sempre lembrando da preciosidade da nossa salvação que nos é concedida através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Isso, amado, é um estímulo à nossa fé, porque nós podemos ver cristãos nos nossos dias, irmãos, irmãs, entristecidas, descontentes. Meus amados, nós vamos ver aqui que o que nós recebemos da parte de Deus, o mundo jamais pode receber por si próprio, por conta própria. É graça, é misericórdia, é favor divino para com as nossas vidas. Por isso nós devemos zelar, estarmos sempre lembrando a preciosidade do que é a salvação que nós recebemos da parte de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro aqui começa revelando a preciosa natureza da salvação que eles receberam. E depois ele vai nos mostrar que essa salvação é uma salvação pela qual vale a pena lutar e até sofrer, se Deus permitir isso nas nossas vidas. Porque vivemos nos nossos dias, nós como cristãos não queremos enfrentar a oposição, não queremos sofrer pelo nome de Jesus Cristo,
Mas, meus amados irmãos, quando nós analisarmos aqui o que Pedro vem trazer de estímulo para aqueles irmãos e também de doutrinação para que aqueles irmãos se tornassem mais fortes, mais fiéis, testemunhando como deveriam testemunhar perante o mundo, mesmo sofrendo perseguições de várias formas. E olha, amados, a perseguição naquela época era brava. Era o Império Romano, a nação mais poderosa do mundo. E quem estudou já a história, e quem estuda ou já teve conhecimento de quem era o Império Romano, a crueldade que era o Império Romano, você vai ver e você vai se contentar nos dias atuais, e você, como um cristão, vai entender e dizer acerca desses irmãos que Pedro estava escrevendo: nós não sofremos minimamente nem a metade do que aqueles irmãos sofreram. O exército romano era cruel. Ou era Roma, ou mais nada. Tudo que se levantasse contra César seria abolido, morto, executado. Então, meus amados irmãos, hoje eu quero meditar com os irmãos como Pedro fala a respeito da preciosa salvação que nós recebemos. Primeiramente, se der tempo, eu quero destacar 3 verdades. Primeiro, da preciosa condição dos crentes. Segundo, da preciosa herança que os crentes já têm. E terceiro, os preciosos resultados da provação da fé. Então vamos por parte. Primeiramente, nós vamos ver a preciosa condição dos crentes, que eu e você, meu irmão, nós temos em Cristo Jesus. Veja o que é que diz aí, versículo 1 e o versículo 2. Veja o que é que Pedro diz. Pedro, apóstolo ou enviado de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui nós podemos ver Pedro destacando a preciosa condição dos crentes em Cristo Jesus, tanto daquela época, como também da nossa época e das eras vindouras, até que um dia que Jesus Cristo venha retornar para buscar a sua igreja. Meus amados irmãos, todos que me ouvem, aos olhos dos homens, os crentes aos quais Pedro escreve são forasteiros e dispersos. É como que Pedro está dizendo que são gente estranha, gente que não tem moradia fixa ou certa, são peregrinos. Porém, Pedro também nos mostra os estrangeiros, esses que são dispersos diante dos homens, estes são os eleitos aos olhos de Deus. Já pensou, amados? Aos olhos dos homens, os crentes são forasteiros, não têm morada fixa, estão perambulando por aí usando uma linguagem popular, não tem morada fixa, mas aos olhos de Deus, segundo Pedro, e o Espírito Santo que estava sobre Pedro, que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, os crentes, esses dispersos, esses estrangeiros, são homens, são mulheres que são eleitos aos olhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar e ver o valor, a preciosidade que é a fé em Cristo Jesus?
Você olhar não com orgulho próprio, você olhar para si e dizer assim: eu posso não ser nada neste mundo, mas uma coisa eu tenho certeza que eu sou um eleito ou uma eleita de Deus. Isto para mim já basta. Isto para mim já é algo valioso demais, coisa que eu jamais adquiriria por minha força ou pela vontade humana. Meus amados, esses escolhidos aqui são os escolhidos do Altíssimo, desprezado pelos homens, incompreendido muitas vezes por pregar o Evangelho, mas estes são conhecidos por Deus, chamados por Deus para pregar a mensagem de salvação para esse mundo perdido. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você já pensou parou para pensar nisso, minha irmã? Como nós somos preciosos aos olhos de Deus? Nós vamos ver já no final. Você está triste, meu irmão? Minha irmã? Está descontente com as coisas? Seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na igreja. Olhe para o alto, meu irmão. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Nós somos chamados eleitos do Altíssimo, filhos do Altíssimo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E, segundo Pedro, essa eleição é operada segundo a presciência de Deus. Isso nos mostra e nos revela que da parte daquele que nos chamou, como diz Paulo lá aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30, aos que de antemão conheceu, a estes também já chamou. Isso é algo que nós devemos guardar também em nossos corações. Assim como eu e você passamos muito tempo perdido na incredulidade e fomos alcançados pela essa graça maravilhosa, Deus já sabe, meu irmão, a minha vida, a sua vida, o que está traçado para mim, para você, adiante de nós no futuro. Deus sabe os caminhos que eu e você iremos trilhar. A quem Ele chama, Ele já prepara o caminho. Você já parou para pensar nisso? Deus me chamou para a salvação. Eu sou um eleito de Deus. Assim como Ele preparou a nossa salvação antes da fundação do mundo, eu e você devemos ter esta convicção que os caminhos que eu e você iremos trilhar como eleitos e eleitas de Deus, Deus já preparou tudo de antemão. Deus já sabe. E temos que ter essa confiança nesse Deus maravilhoso. E isso é um pensamento que nós devemos guardar em nossos corações, que traz conforto. Eu estou seguro nas mãos do meu Senhor. Eu sou filho do Altíssimo, eu sou um eleito de Deus. É preciosa demais essa salvação. Por isso que Jesus Cristo diz lá em Mateus 10, 28 a 31, quando Ele diz: olha, não temam os homens, temam aquele que pode perecer, tanto o corpo como a alma no inferno. Vocês não valeis mais do que os pardais? Não cai um pardal sem a permissão de Deus. Assim também, até os cabelos da vossa cabeça estão contados, e Deus sabe cada um, fio de cabelo até da nossa cabeça. Quanto mais o que nós iremos enfrentar adiante. Esse é o Deus, amados, que nos chamou para essa preciosa salvação. E isso também,
Quando vier as provações, nós não podemos desesperar. Não. Nosso Pai, nosso Deus sabe, e desde antes, quando nos chamou, e já sabe o que vamos enfrentar, o que está por vir na minha e na sua vida. E Pedro também nos chama a atenção para algo maravilhoso, que esta chamada, esta eleição, ela é operada pelo Espírito Santo no meu e no seu coração. Que diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Deus elege e chama. O Espírito santifica, ou seja, nos separa para Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, você pensa que você está separado hoje, servindo a Deus, foi porque você quis? Foi não, meu irmão. Foi porque Deus nos chamou com cordas de amor. Ele nos amou antes da fundação do mundo. E no dia certo, Ele chamou, nos atraiu com cordas de amor. Porque o Espírito Santo nos deu uma nova vida, nascemos do alto, e esse próprio Espírito nos santifica, nos separa agora para sermos o quê? Eleitos, povo do Altíssimo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi isso que Ele fez na minha e na sua vida. É o Espírito Santo que atua no coração do homem eleito, a fim de que ele possa responder à eleição divina. Se separar, se consagrar agora aos objetivos que Deus tem em sermos eleitos dele. Irmãos, às vezes nós oramos por tantas coisas, que não é errado nós estarmos clamando pelas nossas necessidades. Mas, amados, será que nós oramos constantemente e dizendo, Senhor, Tu me elegeste antes da fundação do mundo. Pelo poder do Espírito Santo, me concedesse um novo nascimento. Me santificasse pelo poder do Espírito Santo. Será que nós estamos orando a Deus e pedindo discernimento? Senhor, Tu me elegeste. Quais são agora os objetivos que eu deva ter na minha vida para que eu comprove a minha eleição perante Ti? Porque Deus, amados, chamou a cada um de nós e Ele nos chama com uma vocação para Ele. Nós somos santificados, nós somos separados pelo poder do Espírito Santo e temos um objetivo desta santificação para com as nossas vidas. E Pedro vai dizer qual é. Ele continua aí no versículo 2. Em santificação do Espírito para o quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro diz que essa eleição e essa santificação no Espírito, ela nos leva à obediência e à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Você quer saber se alguém é um eleito ou uma eleita de Deus? A obediência é o resultado da eleição. É a prova inequívoca da mesma. E a aspersão do sangue de Cristo é o resultado supremo da eleição, sem a qual tudo mais, a santificação e a obediência seria impossível.
Por isso que Jesus Cristo diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas aqueles que foi aspergido o sangue de Cristo na vida deles, o Espírito Santo lhe concedeu o novo nascimento, estes irão viver uma vida de obediência a Deus, porque o sangue de Cristo repousa sobre a sua vida. Ele foi separado, porque o Espírito Santo fez a grande obra na sua vida, e o sangue de Cristo é que nos constrange a isso, ao ver tudo quanto o meu Senhor fez ali na cruz do Calvário, derramou seu sangue inocente, justo por mim. Isso nos constrange agora a viver uma vida de obediência a Deus. Amados, marque esse texto aí. Volte um pouco aí o livro de Hebreus, capítulo 10. Nós estamos em Pedro, tem Tiago antes. Abram aí Hebreus, capítulo 10. Veja o que o autor aos Hebreus escreve para os crentes que eram judeus, que tinham sido convertidos ao cristianismo. Veja aqui, Hebreus 10, versículo 19. Preste atenção. O autor aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, o quê? Intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Por causa de quê? De quê, meu irmão? Do sangue de quem? De Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha o que ele diz: para nós, crentes, que fomos regenerados, fomos aspergidos, foi aspergido o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. O que foi que aconteceu comigo e com você, amados? Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui, meus irmãos, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costumes de alguns. Antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Oh, meus irmãos, às vezes a igreja lê tanto esse texto. Nós somos eleitos, nós estamos posicionados agora em posição privilegiada diante de Deus. O sangue de Cristo foi aspergido sobre as nossas vidas para a obediência agora a Deus. Temos a intrepidez para estarmos na presença de Deus, orando diretamente a Ele. Cristo conquistou isso para nós lá na cruz. Temos a certeza de fé. Nós temos a certeza que temos o nosso coração purificado, porque o sangue de Cristo foi derramado sobre as nossas vidas. Nós guardamos essa confissão, temos a esperança que Jesus Cristo vem, e o autor diz: meus irmãos, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Oh, meus irmãos, como nós precisamos um dos outros, para estarmos o quê? Estimulando uns aos outros, ao invés de nós estarmos criticando, achando que somos melhor um do que o outro. Não, meu irmão, a salvação aos olhos de Deus, ela é única. Todos aqueles que são eleitos aos olhos de Deus não têm maiores nem menores.
Todos são iguais. Agora, as funções que existem, que Deus deu para que o corpo de Cristo funcione, diferencia. Mas quem é chamado, ele sabe que não é maior ou melhor do que ninguém. Ele está exercendo sua função, porque para isso ele foi chamado, para isso ele foi santificado, e ele vai desenvolver até um dia que ele estiver aqui, ou Cristo voltar para buscar a sua igreja. Irmãos, a nossa posição, a nossa condição como em Cristo, como crentes em Cristo, é algo, amados, que nós devemos exultar, pular de alegria, alegria indizível, como diz Pedro. Nós não temos nem palavra para dizer e comentarmos com as pessoas como foi que aconteceu isso. Por quê? As três pessoas da Trindade, na eleição, na santificação e na expiação, estão colocando agora esses pobres estrangeiros, esses pobres peregrinos, em posição de glória, em posição de honra, como nenhum outro homem pode conhecer pelo braço da carne. São pessoas a quem Deus conhece, pessoas de quem Deus cuida, pessoas que vivem com Deus. Você quer maior estímulo do que este, meu irmão, minha irmã, para continuar a desenvolver a grande salvação, como Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus, porque aquele que começou a boa obra há de concluir até o dia final. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós somos pessoas, neste vasto mundo aqui, como é grande, como nós sabemos, nós somos pessoas que Deus conhece, a mim e a você. Ele conhece a mim e a você, sabe quem eu sou, sabe as dores que você sente, as dores que eu sinto, os problemas, as dificuldades, as aflições. Ele conhece cada um de nós individualmente, porque todos nós não somos iguais, as nossas famílias não são iguais, o nosso comportamento, o nosso temperamento não é igual. Todos nós somos diferenciados um pouco uns dos outros, mas este Deus, este grandioso Deus, Ele cuida de mim e de você, Ele conhece a mim e você. Nós temos o cuidado especial de Deus todos os dias da nossa vida. Será que isso não é algo precioso, que eu e você devemos valorizar cada vez mais? As coisas que acontecem, amados, na nossa família, lá no nosso trabalho, aqui na igreja, são fichinhas. Ore a Deus, amados, peça a Deus discernimento para suportar o seu irmão, amar o seu irmão, viver a fé como verdadeiramente deve ser vivida. Suporte as aflições como um bom soldado de Cristo. Viva para a glória de Deus. Desperte na sua mente, talvez a está adormecida já, que nós estamos numa preciosa condição diante de Deus, eleitos, filhos do Altíssimo, guardados por Deus, guiados por Deus, debaixo do poder de Deus. Essa salvação é preciosa ou não é? Eu creio que é. É a maior coisa que o homem pode receber da parte de Deus. Ele pode ter tesouro, ele pode ter carro novo, pode ter o que tiver aqui, mas isso aí é perecível, isso aí vai passar. Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer dentro e nos corações regenerados dos eleitos, dos salvos em Cristo Jesus. Por isso, amados, valorizemos esta preciosa salvação. Tem tantos aí que estão valorizando tantas coisas que são passageiras. Devemos trabalhar, devemos. Valorize o seu trabalho, mas acima de tudo, valorize a salvação,
a sua eleição que Cristo lhe elegeu para a salvação. Eu devo adquirir bens? Adquira, administre para a glória de Deus. Mas não deixe o tempo tomar o tempo que é devido a Deus. Uma coisa interessante, amados, é que nós vivemos num tempo que quando nós, principalmente pastores, e os pastores às vezes são taxados até por serem chatos, de estar chamando o povo de Deus para que tenha tempo para Deus, se dedicar a Deus, viver para Deus. É interessante que tem pessoas que dizem o seguinte: quando nós falamos de Jesus Cristo para as pessoas dizem que não tem tempo para Deus. Meu tempo é muito curto, meu tempo é muito corrido. Será que é? Será que o tempo é meu e seu? O tempo é do Senhor. É interessante que essas mesmas pessoas que dizem que não tem tempo para Deus, dizem que vão viver a eternidade com Deus. Quando eu morrer, eu vou viver com Deus. Como é que você vai viver com Deus uma eternidade se você, na época presente, você não tem tempo para Deus? Como é que você vai viver a eternidade se você não conhece nem Deus, não tem intimidade, não tem comunhão com Deus? Não é algo estranho? Mas Deus já prepara os seus eleitos para que um dia estes irão habitar com Deus. Meu irmão, minha irmã, administremos o tempo que Deus tem nos dado. É Deus em primeiro lugar. O tempo não é meu, o tempo não é seu, meu irmão, minha irmã. Nós devemos administrar o tempo para Deus. Deus deve ter prioridade no tempo que Ele tem nos dado na presente era. Eu tenho que ter tempo para a minha família, eu tenho que ter tempo para os meus filhos, eu tenho que ter tempo para fazer várias coisas, para o meu trabalho e tantas coisas, certo? Administre, meu irmão. Mas priorize primeiramente o tempo de Deus. Deus em primeiro lugar. Porque assim nós estaremos e reconheceremos que essa salvação verdadeiramente é algo precioso. Você lembra o tempo que Deus lhe chamou para a salvação? Você nem esperava. Mas foi no tempo de Deus que Deus lhe chamou. E esse tempo que você tem agora, desde o dia que Deus lhe converteu, lhe concedeu o novo nascimento, a partir daí, esse tempo não é mais... O tempo que nós temos agora de vida não é mais nosso. Nós devemos nos dedicar primeiramente e dar prioridade ao tempo de Deus para com as nossas vidas. Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está o nosso tempo de leitura da palavra de Deus? Como é que está a minha frequência aos trabalhos do Senhor? Porque eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Crente que não congrega, ele está em falta para com Deus. Não, mas o templo somos nós, templo do Espírito Santo. Eu sei, templo do Espírito Santo somos nós. Mas aí a Bíblia está repleta. A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Filadélfia. Por quê? O templo do Espírito Santo que somos nós, Deus separou lugares para que fosse pregada a sua palavra. E Deus quer ver o seu povo reunido para cultuar, adorar e proclamar o seu evangelho. Nós devemos ter tempo para congregar. O autor dos Hebreus diz isso. Estimulemos uns aos outros. Não deixemos de congregar, como é o costume de muitos. Dediquemos tempo, amados. A igreja de Deus, como nós temos aqui tantas outras em vários locais, nós somos responsáveis por ela. Na frequência, na manutenção e em tantas outras coisas. Porque essa igreja, aqui, eu creio que nós estamos reunidos aqui. Você crê que Jesus está presente aqui no nosso meio ou não? Por que ele está? Porque a Bíblia diz, lá em Efésios, que ele está no meio do seu povo. Ele está andando no meio da igreja.
Ele está vendo cada um, Ele está sondando os corações, Ele sabe quais são as intenções e sabe quais são os nossos pensamentos. O Senhor da igreja é Cristo, embora não vendo Cristo fisicamente, nós devemos crer, porque a palavra de Deus diz que quando o seu povo se reúne para adorar Ele, Ele está espiritualmente vendo cada um que está o adorando em espírito e em verdade. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu prego, e eu tenho convicção disso. Alguém, se quiser me convencer ao contrário, me convença. Mas não me venha com essa dizer, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu posso adorar a Deus sozinho em casa. Você pode não. Você adora a Deus lá, sozinho. Está certo. As orações, meditação da palavra, mas de uma forma mais ampla. Deus quer que você, que faz parte do corpo, você esteja presente. Senão o corpo fica o quê? Faltando algo. Nós somos o corpo e o cabeça é Cristo. Se faltar uma peça, o corpo vai ficar faltando algo. Ele não vai caminhar direito. Então eu e você fazemos parte deste corpo, chamado igreja. Então, amados, valorizemos, amados, esta preciosa condição como crentes no Senhor que temos agora no presente. Graças a Deus por isso. E nós vamos ver, pelo menos, se dá tempo, nós vermos o segundo ponto. A preciosa natureza da herança dos crentes. Veja o que é que diz aí, o versículo 3 ao versículo 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o quê? Uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, que está reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro mostra nossa condição como crentes, e ele aqui vai nos mostrar a preciosa herança que nós temos guardadas nos céus, para mim e para você. Irmãos, depois de Pedro ter mostrado, podemos dizer, aquilo que eles possuem em Cristo Jesus, pelo fato de serem salvos, cuidados por Deus e ser receptores das bênçãos de Deus, Pedro vai revelar que coisa alguma nos pode arrebatar ou nos arrebatar e arrebatar a herança que nossa eleição em Cristo Jesus nos confere. Nossa esperança não se deixa quebrantar nem enfraquecer. Pedro diz que Deus nos chamou, nos regenerou para uma viva esperança. É uma esperança viva. A ideia aqui que Pedro nos mostra é algo real, que ela é uma esperança vivente, ativa e inspiradora em nossas vidas. É mais do que uma simples esperança. É uma certeza tranquila, inquebrantável, que nós temos certeza pela fé. Essa esperança é capaz de dar conforto a mim e a você nas horas mais difíceis da vida. Essa esperança é o resultado não de probabilidades humanas, mas gerada em nós por intermédio de Deus. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. Foi Deus que nos regenerou. Foi Deus que nos deu essa nova esperança, essa viva esperança. Segundo Pedro, só os que nasceram de novo é que podem ter uma esperança assim.
E Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, Paulo diz que a nossa esperança não consiste nas coisas aqui terrenas, porque se cremos apenas nas coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança está viva, está nos céus. Nós temos uma herança reservada para mim e para você. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós não paramos e pensamos e não mastigamos um pouco aqui a palavra de Deus. Pedro diz que essa herança, ela é incorruptível, sem mácula, imacessível. E o que é isso? Nada poderá prejudicar, nem comprometer a substância, a pureza do que Deus tem preparado para nós depois dessa vida. É uma esperança reservada para nós. E quem guarda essa esperança? Sou eu ou você? Não, quem guarda é Deus. Além de nos eleger, além de nos salvar, Deus ainda preparou uma herança que está reservada para nós lá na glória. E quem guarda essa herança é Deus. Nós jamais iremos perder esta herança. Pedro diz ainda mais: nada pode prejudicar nem diminuir essa herança, porque ela está guardada para o povo de Deus. E nós também, nós somos guardados para ela. É interessante, é isso. Preparada para revelar-se no último tempo, reservada nos céus para vós outros. O mesmo Deus que guarda o crente para a herança é o mesmo que guarda a herança para o crente. Meu irmão, minha irmã, será que nós estamos vivendo a vida cristã assim só por viver? Porque, como eu falei anteriormente, vale a pena, amados, nós enfrentarmos lutas, sofrermos pelo nome de Cristo, quando temos a compreensão que nós somos a herança do Senhor e que Deus já tem preparado uma herança para mim e para você nos céus. Isso é algo que o quê? Nos dá estímulo para continuarmos perseverantes na fé em Cristo Jesus. Nós aceitamos as coisas de Deus tão somente pela fé. Pedro diz que é o poder de Deus que nos guarda. E essa fé, tem algumas versões que diz e traduzem por fidelidade. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, desde Abacuque diz que o justo viverá pela fé, Deus usa os caldeus para disciplinar o seu povo, e Abacuque fica sem entender: Senhor, como é que tu vais usar uma nação ímpia para corrigir o teu povo? Disciplina tu mesmo, Senhor, o teu povo. E Deus disse: olha, Abacuque, eu vou usar os caldeus, os babilônicos, para disciplinar vocês. E Abacuque fica sem entender. Como é, Senhor, que tu é tão puro, que não podes contemplar a iniquidade, e tu usa uma nação ímpia para disciplinar o teu povo? Aí lá no capítulo 2,
Abacuque diz: olha, então eu me calei e sentei na torre de vigia. Fui orar a Deus. E Deus respondeu: olha, Abacuque, eu vou usar o povo. Esse próprio povo que está disciplinando o meu povo, depois eu vou discipliná-los também, vou castigá-los. Por isso que Abacuque vai dizer lá no capítulo 3, 17: ainda que a figueira não floresça e tantas outras coisas não aconteçam, eu exultarei, esperarei no meu Deus. Isto é fidelidade. E ele diz: porém o justo viverá pela fé. Então fé ali usada no Antigo Testamento é a palavra fidelidade. Aqueles que estão vivendo em fidelidade a Deus, Deus irá guardá-los, amados. E estes que descansam em Deus tão somente pela fé e vivem em fidelidade com Deus, estes estarão atentos às suas orientações, à vontade de Deus para a sua vida, à revelação de Deus, e passam a depender de Deus totalmente. E têm fé para esperar pelo cumprimento das suas promessas. Fé não é apenas simplesmente crer que Deus existe. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Fé bíblica é aquela fé que nós cremos no único Deus que sabe, que faz todas as coisas e mantemos fidelidade para com Ele. Eu estou sempre atento às suas orientações. O que é que Deus quer de mim? Eu estou sempre atento à sua vontade para a minha vida. Eu estou sempre atento à revelação que Ele está me revelando na sua palavra para a minha vida. Eu cada vez mais me convenço que eu sou dependente dEle. E pela fé, eu espero tão somente nele. Isso é que é fé, amados. Quando nós cremos assim, os perigos da vida não irá perturbar a serenidade da nossa fé. E estes que agem assim, sabem que Deus vela pela sua palavra, Deus cumpre a sua palavra naquilo que Ele promete ao seu povo. Deus vela pela sua palavra, Ele cumpre a sua palavra. E quem pode cumprir a palavra melhor do que Deus? Lá em Números 23, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, Ele prometendo não cumprirá? Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem preciosas promessas para a minha vida. Nós somos a herança dele e ainda tem resguardado uma herança eterna para mim e para você. Nós só saberemos o que é essa herança quando nós chegarmos lá. Eu não sei lhe dizer não, sinceramente eu não sei não. Mas uma coisa que tem na palavra de Deus, que eu me contentarei, essa herança que eu espero tanto, sabe qual é? É fazer como João disse: e assim, um dia, nós o veremos como verdadeiramente Ele é. Hoje nós vivemos por fé. Nós não vemos Deus com nossos olhos físicos. Caminhamos por fé. Sabemos que Ele está no nosso meio. Eu particularmente, amados, é o meu maior desejo. É um dia contemplar a glória do Senhor. E João disse isso: nós o veremos como verdadeiramente Ele é, o Cristo glorificado, o Senhor da igreja, o Pai de todos os santos, o Senhor que reina sobre tudo e todos, aquele que foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Esse sim é o que nós devemos cada vez almejar em nossas vidas. E meus amados irmãos, ainda teria outro ponto, mas não vai dar tempo. Eu vou finalizar por aqui. Nós veríamos ainda a preciosidade dos resultados das provações. Mas eu vou finalizar dizendo o seguinte:
Meu irmão, minha irmã, nós somos obra do Espírito Santo. Você já parou para pensar? A ação do Espírito Santo faz parte integral da graça de Deus na eleição, na minha e na sua vida. Foi Ele e através da obra do Espírito que nos tornamos cristãos. A regeneração, o novo nascimento acontece porque nascemos do Espírito. Depois é que vem a obra da santificação. Quando o Espírito Santo tem de liberdade de agir em nossas vidas, nos tornamos co-participante da natureza divina. É o que Pedro diz lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. É o Espírito Santo que nos capacita a obedecer a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita a obedecer todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. Sem a capacitação do Espírito, não haveria nem desejo, nem poder para obedecermos o Senhor, o que o Senhor pede de nós. Você tem certeza disso? Que você, para obedecer a Deus, e hoje nós obedecemos, é porque é obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Porque nascemos do alto, somos novas criaturas feitas em Cristo Jesus. Mas também, nós vimos aqui que somos lavados no sangue de Cristo. A aspersão do sangue de Cristo implica que lembrarmos e daquele antigo sacrifício que havia no Antigo Testamento. Deve haver purificação com o sangue aspergido. Os irmãos sabem que o quê? Que anualmente você levava um animal, entregava ao sacerdote, era levantado no altar, era derramado o sangue, era colhido o sangue daquele animal, entregava ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue na tampa do propiciatório. Hoje não precisa mais isso. A Bíblia diz que Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação, amados? É cobrir. A tampa lá da arca era uma tampa grande, tinha 2 querubins em cima desta tampa. Por quê? Porque Deus não podia contemplar o quê? Os nossos pecados. E o sangue de alguém inocente era aspergido para que Deus nos recebêssemos e fôssemos perdoados por Deus. Esse sangue, o sangue de Cristo, foi aspergido na minha e na sua vida. E Deus vê eu e você, hoje, purificados, tão somente pelo sangue de Jesus Cristo. Somos lavados no sangue de Cristo. O Pai iniciou essa obra. O Espírito Santo nos faz experimentar a santificação. Por isso, sem a qual não podemos ver a Deus. E o Filho, o Senhor Jesus Cristo, derramou o seu sangue e nos lava diariamente com o seu precioso sangue. É isso que João, ele nos recomenda quando diz: filhinhos, eu digo que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Que obra maravilhosa, amados. Tudo isso, amados, podemos reafirmar que é um privilégio, é algo precioso nós sermos cristãos, filhos de Deus, escolhidos de Deus, filhos do Altíssimo, povo da aliança, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real. Estimulemos, amados, nossa alma talvez esteja inquieta,
entristecida. Alegremos com essas maravilhas, amados, que a palavra de Deus nos mostra. E finalizo dizendo o seguinte: essa bênção da salvação preciosa pode ser vista em 3 aspectos. Primeiro, versículo 3 a 5, somos abençoados com a regeneração. Versículo 6 a 7, somos abençoados com as provações. E versículo 8 e 9, somos abençoados com alegria pela glória futura. Por isso que Pedro aqui no versículo 8, ele diz: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, amados, podemos reafirmar que é um grande privilégio sermos cristãos, sermos chamados de cristãos, de crentes na palavra do Senhor. Isso aqui, a começar de mim, eu preparei ainda ontem esta mensagem. Foi algo que Deus, o texto que Deus me deu. Porque há certas circunstâncias em nossas vidas, como diz Paulo, que ficamos abatidos, mas não desanimados. E trouxe essa palavra hoje para compartilhar com meus irmãos, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, tiver algo impedindo e que esteja diminuindo a alegria que você deve ter na salvação em Cristo Jesus, seja despertado por isso. A salvação, ela é preciosa. Deus nos deu algo precioso. Desfrutemos com alegria, amados. Sejamos cristãos vibrantes. Louvemos a Deus com alegria, com vigor, com entusiasmo. Dediquemos-nos cada vez mais ao Senhor. Compartilhemos as necessidades dos santos. Procuremos os nossos irmãos para estimularmos as boas obras, a congregarmos. Só uma pergunta, amados. Você que faz parte desta igreja aqui, você tem sentido falta de algum irmão aqui da igreja? Presente aos trabalhos? Não me responda. Se sua resposta for sim, depois de ouvir, amados, uma mensagem dessa, aquele irmão, aquela irmã que você mais nunca viu na igreja, faça o seguinte, olha, você não passa tanto tempo vendo as redes sociais, ligue para aquele seu irmão, ligue para aquela sua irmã, procure saber como ele está, como ela está. Porque fazemos parte, amados, do corpo de Cristo. Eu sinto falta de algum irmão quando não veio. Estimulemos uns aos outros, encorajemos uns aos outros, amemos não só de palavras, mas de fato e de verdade. Mas pastor, eu liguei para ele e para ela. Ele disse tudo bem, que depois ia voltar para a igreja. Mas se ele não ligou, seja paciente, suporte ele. Só se a pessoa não quiser mais vir para a igreja, aí é outra coisa. Mas faça isso. Lembre-se do seu irmão. E que Deus nos ajude, amados, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nesta localidade. Que Deus nos fortaleça cada vez mais com a sua palavra. Então, vou passar a palavra agora para o nosso irmão Kenny, que é o superintendente, e ele vai
vai finalizar assim a escola bíblica dominical. Então, meus amados, Deus abençoe a todos e Deus nos conforte cada vez mais com a sua santa palavra e seu Santo Espírito venha nos consolar, nos confortar cada vez mais.